Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e aqui nesse vídeo, como vocês já viram, eu vou falar um pouco sobre os vistos mais comuns que as pessoas vêm aqui para a Austrália, qual seria a melhor opção para você, para ajudar a decidir qual é a melhor forma de vir para a Austrália, com que visto vir, quais as vantagens e desvantagens de cada visto. Vou fazer um resumo disso hoje, tá? Então, para esclarecer, eu não sou agente de imigração, eu não tenho experiência profissional nisso, eu tenho uma experiência pessoal, porque eu vim aqui para a Austrália já com visto de residente permanente, eu saí do Brasil com visto de residente permanente, isso através da profissão do meu marido, a gente conseguiu a aplicação desse visto no Brasil e a gente já veio para cá como residente permanente, então eu pesquisei bastante sobre os vistos. E tenho também a experiência de vários colegas médicos que conseguiram imigrar recentemente, muita gente que tem conseguido imigrar aqui para a Austrália. Eu vou falar um pouco aqui dos vistos e depois na segunda parte eu vou falar um pouco mais focado para quem quer vir como médico para cá, sendo o caminho para conseguir a residência permanente aqui na Austrália. Então, para começar, eu vou falar do visto de turista, que é o visto mais comum, né? O visto que não depende de nada, você só precisa entrar no site da imigração e fazer a solicitação do visto, que custa mais ou menos $150, um pouquinho mais. Eu vou deixar aí o link aí no box de informações que vocês podem ver. E é um visto que você pode ficar por 3 meses na Austrália. Ele não te dá direito a trabalhar, mas com o visto de turista você pode permanecer aqui e você pode fazer até um curso de inglês se você tiver interesse de fazer, ou algum outro curso, você pode fazer um curso com o seu visto de turista. O visto de turista não é recomendado para quem quer imigrar já nessa primeira entrada. Então, se você tem o interesse de conhecer a Austrália, se você tem a opção, a oportunidade de vir visitar a Austrália e saber realmente se esse é o país que você quer emigrar, se realmente a Austrália é o que você pensa que é, você quer entender um pouco melhor, vale a pena visitar a Austrália com visto de turista e depois pedir um visto que seja mais apropriado para a sua estratégia de imigração, se você tiver a opção de fazer isso. Se você não tem a opção de fazer isso, se você já precisa, o dinheiro que você tem para comprar passagem, para pagar visto e tudo mais, já tem que ser para uma entrada já pensando na imigração, o melhor visto, e é o visto que a grande maioria das pessoas vai vir, é o visto de estudante. O visto de estudante, ele vai te dar direito a trabalhar. Atualmente, em janeiro, o governo mudou a regulamentação e agora com o visto de estudante, mesmo as pessoas que trabalham, que estudam simplesmente fazendo curso de inglês, têm o direito de trabalhar full time, que antes isso não era permitido, porque no presente momento a Austrália está sim precisando de mão de obra, tá, gente? Então tá faltando mão de obra real, porque as fronteiras ficaram fechadas por muito tempo. A gente teve abertura agora das fronteiras dia 21 de fevereiro, então agora que os estudantes estão voltando a poder entrar na Austrália, os turistas estão podendo voltar a entrar na Austrália e realmente está faltando mão de obra, então o governo abriu essa exceção. Antigamente, só os vistos de estudante para quem vinha fazer mestrado e doutorado aqui na Austrália permitiam que o partner da pessoa, que é o aplicante, ou que a própria pessoa trabalhasse por 40 horas semanais. Atualmente, mesmo com visto de estudante de cursos VET, curso de inglês, a pessoa e o seu dependente podem trabalhar 40 horas semanais. Porque quando você aplica para o visto de estudante, você pode trazer a sua família com você junto naquele visto de estudante. Então você vem, está aplicando para fazer um curso aqui, você tem o seu parceiro, parceira, tem seus filhos, eles vão ser seus dependentes nesse visto. E cada um vai ter que também pagar pela aplicação do seu visto. Para cada pessoa você adiciona aí um valor. E como eu falei, tanto o estudante, que é o aplicante principal, quanto o seu dependente, que é o parceiro ou parceira, ele vai poder também trabalhar aí por 48 horas semanais. E aí vem algumas considerações que eu acho importante fazer com relação ao visto de estudante. Então, assim, ele é um visto excelente, é um visto que a maioria das pessoas vem, tem várias vantagens nesse sentido. Ele pode ser renovado, ele pode durar até 5 anos, ele pode te dar a possibilidade depois para emigrar, mas você precisa fazer com que esse visto de estudante faça sentido para a sua estratégia de imigração.
Então, muita gente ainda vem para a Austrália com aquela coisa de vou ver qual vou ver como é que vai ser, vou aprender inglês, vou chegar lá com o meu... Eu não tenho inglês, mas eu vou estudar, eu tenho força de vontade, eu vou vendo como as coisas acontecem. E aí eu vou fazer algumas considerações falando como alguém que já veio um pouco mais velho para a Austrália, que já não está mais na casa dos 20 anos, eu já tenho 36, já vim numa situação diferente, já tinha uma carreira estabilizada no Brasil e queria continuar trabalhando aqui na Austrália, na minha área, que eu sou médica, eu sou cirurgiã, enfim. Então falando aí um pouco com esse olhar e falando um pouco do que eu vejo que acontece com muita gente aqui, de vir para a Austrália sem estratégia e ficar anos e anos e anos e anos com visto de estudante, ou às vezes não consegue ficar anos e anos, fica alguns anos e tem o seu visto de estudante negado e tem que voltar para a Austrália, ou não consegue se manter aqui porque aquela estratégia tinha apenas uma estratégia e aquela sua estratégia falhou. Então assim, tem que ter, se você quer imigrar, tá? Não se você tá com seus 20 e poucos anos, quer vir fazer um intercâmbio aqui, ver qual estudar inglês, não sei o quê, é uma outra coisa. Se você já tá um pouco mais velho aí lá da casa dos 30 anos, 30 e poucos, já é uma situação um pouquinho diferente, tá? Eu não acredito que a gente tem que estigmatizar ou, não, porque se você tem 20 você pode fazer tudo, se você tem 30 você não pode fazer. Não é por aí, tá, gente? Não é por aí o raciocínio. Por que eu falo dessa questão de idade? Porque isso é como o raciocínio da imigração aqui funciona. Então, o governo australiano, ele começa a tirar pontos de você quando você passa dos 32 anos. Então, para quem tem mais de 32 anos e quer imigrar pelo Skilled Visa, já vai perder pontos a partir dos 32 anos. Então, fica impossível? Não, não fica impossível. Até os 45 anos é ok, de boa de vir. Após os 45 anos existem opções de migrar, mas elas ficam bem mais restritas, tá? Então vamos colocar aí que 32 você começa a perder ponto e 45 anos seria o limite. Tô falando de como a imigração vê, não tem nada a ver com a minha visão pessoal. Eu acho que as pessoas podem mudar de carreira, podem fazer o que quiser, mas isso é falando com o olhar da questão da imigração. Então, assim, o seu visto de estudante que você vem para cá, ele precisa fazer sentido porque você precisa progredir naquele visto de estudante. Então, se você fez um curso de inglês, depois você aplicou para um curso VET, depois você fez um mestrado, e o mestrado pontua muito, tá? E dependendo da área, ele vai te abrir um leque enorme de opções para você conseguir fazer network e começar a trabalhar ali naquela área específica. E aí, ótimo, e aí você consegue migrar fazendo essa estratégia de um visto de estudante que você foi progredindo, tá? Então, o que não dá para você fazer é tentar aplicar para um curso VET, e depois você volta para um curso de inglês, ou se você já veio aqui com visto de mestrado e depois você vai e aplica para um visto de curso de inglês, assim, isso não faz sentido. Então, o meu intuito aqui também é fazer com que vocês possam pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre a decisão e sobre como esse visto de estudante está entrando no seu objetivo de ficar ou não na Austrália. Você tem seu objetivo de conhecer, você tem o objetivo de realmente migrar e como usar isso a seu favor, tá? Então, assim, realmente o mestrado é uma ótima opção, o doutorado também é uma ótima opção. Mas se você quer vir para cá com 0 de inglês, para começar do zero, é importante que você lembre dessa questão aí do tempo e das limitações que a idade podem te trazer. Então, o que eu falo é que para muita gente às vezes pode fazer sentido, antigamente, né, fazer sentido vir para cá, não, eu vou com 0 de inglês, vou começar do zero, porque fulano conseguiu assim, e realmente antigamente era mais fácil. Tá, gente? Assim, a imigração tinha muito mais portas abertas para você conseguir o seu visto de residência permanente de uma maneira mais rápida. Hoje em dia é mais difícil. Continua sendo possível, totalmente possível. A Austrália continua precisando de gente para imigração definitiva, mas eles estão mais seletivos, vamos dizer assim. Tá? Então, às vezes, se o seu inglês não tá tão bom, às vezes vale mais a pena você já conseguir melhorar o seu inglês ainda no Brasil e já chegar aqui para já fazer um mestrado que já vai te levar já para a imigração de forma mais rápida, por exemplo, ou já vir para cá e já fazer um curso VET que já vai te levar para a imigração
do que você vir para cá, começar a fazer o inglês, para depois fazer o curso VET, para depois fazer o mestrado, e aí o tempo vai passando, e quando você vê, às vezes as opções de imigração se tornam mais restritas, tá? É lógico que tem as vantagens de estar aqui na Austrália, mas muita gente às vezes se engana achando que por estar aqui na Austrália, o inglês vai voar, vai deslanchar, vai ser incrível, e não é bem assim, porque você vai precisar de condições muito favoráveis para que isso aconteça. Então, assim, se você vai todo dia para a escola de inglês, ótimo. Vai ter uma exposição ali, vai estar com o professor, aí você sai dali, você vai fazer o seu trabalho part-time, num trabalho que você está interagindo com gente em inglês o tempo inteiro, ótimo. E aí depois você chega em casa e você mora numa shared house, né, que eles chamam aqui como se fosse a república, e mora com um monte de gente que só fala inglês. Poxa, ótimo, excelente, seu inglês realmente tem chance de deslanchar muito. Mas a realidade que acontece muitas vezes é que a pessoa faz o curso de inglês, aí à tarde, às vezes faz um trabalho de cleaner, que ela não interage com ninguém, não conversa em inglês, quase nenhum, e chega em casa e ela vai interagir com o seu partner, né, o seu parceiro, parceira, que é brasileiro. E aí você praticou o inglês só ali naquela aula, naquele período ali que você está fazendo o curso de inglês. Isso vai ser suficiente para o seu inglês ficar fluente assim em 6 meses? Pouco provável, tá? Pouco provável, a não ser que o seu inglês já seja muito bom, você já tinha um inglês excelente, ele deu aquela enferrujada, e aí você chega aqui naqueles 6 meses, desenferruja e o negócio deslancha. Pode ser que aconteça, mas tem que pensar como vai ser a sua situação. Você consegue realmente ter toda essa exposição aqui? Às vezes no Brasil você consegue se expor mais à língua, escutando conteúdo o tempo todo em inglês, fazendo aula com professores nativos de língua inglesa, que hoje é super fácil de conseguir isso em aplicativos pela internet, e você já chega aqui com o teu inglês melhor, já mais focado ali, já para o estudo direcionado para a estratégia de imigração. Então vale a pena pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Outro visto também que eu vou falar aqui, que é o visto que é o Work Holiday Visa. Muita gente pergunta sobre se o fato de ter cidadania europeia ajuda em alguma coisa para vir para a Austrália. Muita gente me pergunta sobre até para a revalidação da medicina. Para a revalidação não vai fazer diferença nenhuma, você vai ter que fazer as provas do mesmo jeito, não muda nada. Mas pode te ajudar sim, se você tem menos de 30 anos e tem cidadania portuguesa, espanhola e italiana, que no Brasil são as cidadanias mais comuns, né? Quem tem cidadania europeia normalmente são desses 3 países. Se você tem menos de 30 anos, você tem direito ao Work Holiday Visa. O Work Holiday Visa ele é um visto que você não precisa pagar por nenhuma escola, porque quando você está fazendo visto de estudante, além de pagar mais caro pelo visto de estudante, você tem que pagar o valor da escola, né? Ou de qualquer curso que você esteja fazendo da universidade, enfim. Quando você vem com o Work Holiday Visa, o visto é mais barato e você não precisa fazer curso nenhum. Você já vem para cá trabalhar, você pode trabalhar com o que você quiser, a carga horária que você quiser, e esse visto dura 1 ano e ele pode ser renovável dependendo para 2 ou 3 anos, dependendo de algumas situações, se você trabalhar normalmente em fazendas e tudo mais. Então ele pode ser um visto excelente, mas vale a pena, se você tem essa cartada na manga, se você tá aí com seus 25, 26 anos, pensa em usar o Work Holiday Visa e já pensa em saber aproveitar muito bem esse tempo para que você, depois disso, já consiga engrenar aí no visto de residência permanente e você não perca o tempo aí de acabar o Work Holiday Visa e agora? Acabou, o que eu vou fazer? Né? Já ter uma estratégia arrumada para você, ou já tá aplicando para o visto de residência permanente, ou já tá emendando num doutorado, num mestrado, em alguma coisa assim, se você já tem alguma área de formação no Brasil. Então isso é uma opção excelente, que tem gente que não sabe disso. Então vale aí, eu vou deixar aqui embaixo também no box de informações os links para vocês conferirem. E agora eu vou falar um pouco sobre os vistos de residência permanente, tá? Então eu e meu marido, a gente saiu do Brasil com o visto 189, que é o visto de residência permanente independente. Isso quer dizer, você pode morar em qualquer lugar na Austrália por tempo indeterminado e depois de 4 anos morando na Austrália você se torna cidadão. A gente recebe o passaporte australiano e se torna cidadão. Ainda não sou, gente. Tô quase no meio do caminho, né? Porque a gente vai completar 2 anos de Austrália agora em maio. Então, tô quase no meio do caminho.
E após os 4 anos a gente se torna cidadão australiano, e isso é incrível porque, assim, com a residência permanente você já tem direito ao sistema público de saúde, que isso é ótimo, porque com o visto de estudante você não tem, tá? Todo estudante aqui da Austrália tem que fazer o OSHC, que é um seguro de saúde, nada mais é do que um seguro de saúde, e você não tem acesso ao sistema público. Quando você é residente permanente, você tem acesso ao sistema público, você tem vantagens com relação a, por exemplo, financiamento de casa, financiamento de carro. Quando você está com visto de estudante, para você financiar um imóvel, financiar mesmo um carro, o financiamento do carro ele vai ser limitado ao período do seu visto. Então, o seu visto dura 6 meses, você vai poder financiar o carro ali no prazo de 6 meses. Um imóvel fica extremamente difícil de financiar, é possível, mas acaba não valendo muito a pena, enfim. Então o visto de residente permanente ele vai abrir muitas, assim, melhora, o pessoal que vem para a Austrália normalmente com visto de estudante fala que é o divisor de águas, né? A sua vida antes da residência permanente, a sua vida depois da residência permanente. Então é o que quem quer imigrar é o caminho que você precisa fazer. E o que acontece com o 89, eu vou deixar aí no box como que foi a nossa história, no card aí como que foi a nossa história, mas o que acontece é que hoje o governo restringiu muito os convites para o 189. Então ele é um visto cada vez mais difícil, quase impossível de conseguir. Então, a situação que a gente conseguiu, a gente aplicou do Brasil e saiu já do Brasil como residente permanente. Isso hoje beira realmente o impossível, porque o governo restringiu muito o número de convites que eles emitiam para a aplicação desse visto. Então, antigamente o governo chegava a emitir 10 mil convites e hoje ele emite 400. Então, assim, diminuiu muito, porque o governo quer jogar as pessoas, eles querem tirar, tem inclusive reportagens sobre isso, eles querem tirar as pessoas de Sydney, Melbourne e Brisbane. Então eles querem que as pessoas, quando querem imigrar, imigrem através de morar em cidades menores, afastadas, não necessariamente no deserto, né? Mas fora de Sydney, Melbourne e Brisbane. Então esse é o objetivo do governo. E aí vem o outro visto, que é o 190, que é também um visto de residência permanente, mas que você tem que ser nomeado por uma região. Então, normalmente, se você trabalha numa região que está fora de Sydney, Melbourne e Brisbane, você se torna elegível para aplicar para aquele visto. Lembrando que quando a gente fala de residência permanente, a gente fala da SOL, que é uma lista de profissões, é SOL mesmo, que é a lista de profissões em demanda aqui da Austrália. Vou deixar aí também tudo no box de informações, o box vai ficar grande, cheio de link. Que é através dessa lista que você pode ver se a sua profissão está na lista das profissões em demanda e se você pode imigrar através da sua profissão. Tá? Então, se a sua profissão não está na lista, você não tem como imigrar através da sua profissão. Você aí tem outras formas de imigração, você casando com australiano, enfim, outras coisas, mas através da sua profissão, a sua profissão tem que constar ali na lista. A parte chata é que o governo realmente muda a lista de profissões em demanda com muita frequência. Então, tem profissão que às vezes entra e sai dessa lista. E o que aconteceu mais recentemente, existem regiões da Austrália com listas específicas. Então, às vezes, uma determinada profissão, por exemplo, sei lá, contador. Você não consegue imigrar como contador em New South Wales, mas você consegue em algumas cidades de Western Australia. Eu tô dando exemplo, tá, gente? Não sei nem se isso que eu tô falando é verdade, eu tô só exemplificando. Então, querendo dizer que algumas profissões são elegíveis para determinadas regiões e não são para outras. Além desses dois vistos, que esse visto você faz a aplicação diretamente no site do governo, 189 e 190, a gente tem os vistos, o 186 e o 187, que são vistos sponsораdos pelo empregador. Então, quem está te contratando, ele vai ser o responsável pela sua residência permanente. E o 186 é fora das áreas regionais e o 187 são das áreas regionais. E vão ter profissões que vão ser elegíveis para determinadas regiões dentro desse visto. Então, assim, entram em vários critérios que você realmente tem que pesquisar para saber.
E para o 186 e para o 187 você precisa que o empregador queira trazer você, tá? E é um visto caro, né? Então o empregador também tem que pagar por isso. Então é lógico que não é uma coisa tão fácil de conseguir, mas não é impossível. E aqui falando, linkado aí com a questão desse visto 186 e 187, as pessoas normalmente que são elegíveis para esses vistos, elas já tiveram um visto de trabalho. Então aqui é muito comum também chegar primeiro com um visto de estudante e aí depois uma empresa, ela te sponsora, mas ela sponsora o seu visto de trabalho. Então fiquem atentos sempre ao número dos vistos, porque é no número dos vistos que você vê as diferenças de cada um. O 452 é um visto muito comum de trabalho aqui. Esse visto de trabalho ele é um visto temporário, ele não é um visto permanente. O que acontece com muita gente é que as pessoas vêm com visto de estudante, vai para esse visto de trabalho 452 e dependendo se o seu empregador ele tiver interesse e ele puder, ele pode patrocinar a sua residência permanente através do 186 e do 187. Isso para médicos é mais comum, mas eu vou detalhar isso na segunda parte do vídeo. Então, o que é mais factível, eu poderia dizer assim, nesse momento, que me parece ser mais factível, são os vistos 190, né, da residência permanente através do 190, e o 186 e o 187, dependendo da sua profissão, dependendo da região para onde você vai. Então, assim, isso assim, é bem resumido, tá, gente? Para que vocês tenham uma ideia aí de como funciona mais ou menos essas coisas do visto e qual seria a melhor estratégia para você vir para cá. Lembrando sempre, esse vídeo aqui eu tô gravando em março de 2022, eu falei até a data errada, março de 2022. Então, as informações mudam com muita frequência. As agências de imigração e as agências de intercâmbio, elas não quer dizer que elas sejam mal intencionadas de forma nenhuma, mas muitas vezes, às vezes, a informação muda tão rápido que eles, às vezes, não tiveram tempo de se atualizar. Ou tem alguma informação que tá certinha, mas aí no meio do caminho muda e eles, às vezes, não se atualizaram. Por que eu tô falando isso? Vale a pena sempre conferir as coisas no site da imigração, tá? Aqui embaixo eu vou deixar também o link para o site da imigração. E confiram sempre as informações no site da imigração. Não confiem 100% em lugar nenhum, não porque a pessoa está fazendo de má fé, mas porque às vezes a pessoa está desatualizada. Isso aconteceu com a gente. A nossa agência de imigração fez o trabalho todo correto, mas tinha um detalhe da prova de inglês, por exemplo, que todo mundo falou, não, vocês têm que fazer o IELTS, tem que fazer o IELTS, tem que fazer o IELTS. Na verdade, a gente poderia ter feito o PTE no Brasil como a primeira prova, depois que a gente descobriu que podia fazer o PTE no Brasil. Então, às vezes, são detalhes, sabe? Que vale a pena vocês ficarem sempre de olho, dar uma conferida sempre no site da imigração para ter certeza de que você está realmente seguindo os passos certos, de que aquilo ali que você está fazendo vai fazer sentido para que você tenha o objetivo final de imigrar, se esse for o seu objetivo. Tá bom, gente? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês têm interesse, o que mais que vocês têm dúvida, se vocês querem compartilhar a história de vocês. Eu acho que é sempre engrandecedor quando vocês podem compartilhar um pouco da história pessoal de vocês também. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.